Do conhecimento público que uma larga investigação corre em relação à TAP nos meios judiciais e policiais em relação ao abuso de poder, ao desvio de meios e à forma como o Governo pode ter interferido na gestão da TAP. É de saudar esta investigação e a forma como o Poder Judicial e Policial manifesta, mesmo neste contexto complexo, a sua independência e autonomia face aos condicionamentos políticos. O Chega propôs, há uns anos atrás, uma comissão de inquérito à gestão da TAP a decorrer no Parlamento. Essa comissão teve lugar no Parlamento enquanto comissão de inquérito e teve as suas conclusões apresentadas num contexto em que se pode reforçar agora, é absolutamente claro que o Partido Socialista e a sua maioria absoluta condicionaram de forma incontornável as conclusões daquela comissão de inquérito. Por isso, e como foi apontado pelo Chega na altura, e não só pelo Chega, as conclusões da comissão de inquérito que o Parlamento levou a cabo estiveram enviesadas, condicionadas, limitadas por uma maioria absoluta do Partido Socialista que impediu que a interferência política, o pagamento de indemnizações absolutamente pornográficas e a sua responsabilização tivessem lugar verdadeiramente no sistema português. A deputada relatora Ana Paula Bernardo, relatora das conclusões da Comissão de Inquérito, a TAP, que decorreu no Parlamento, fez por isso um verdadeiro frete ao governo anterior, procurando esconder, ocultar e menorizar aquilo que hoje todos, pelo menos, começamos a antever, que houve, de facto, uma gestão abusiva e pornográfica dos valores envolvidos na TAP. Mas, hoje o Parlamento devia-se também envergonhar de alguma maneira das conclusões a que chegou, pois que nas conclusões apresentadas se diz que não houve nenhum resquício de interferência da tutela. Tudo ao contrário dos fortes indícios da investigação independente que hoje está em curso e que levou a Polícia Judiciária a vários locais, não só relacionados diretamente com a TAP, como com o seu apoio jurídico. O Parlamento fez por isso um trabalho vergonhoso nessa matéria, porque se deixou condicionar pela maioria política de então para proteger os seus governantes, para proteger António Costa e para proteger aqueles que tinham a tutela da TAP. Por isso, hoje, quando se pedem os elementos de comunicação do Ministério das Infraestruturas à altura e se pedem as decisões de um governo que disse, com conferência de imprensa, registro, que não tinha conhecimento de nenhuma indemnização. Por isso, na Comissão de Inquérito à TAP e nas conclusões que foram apresentadas pelo Parlamento, o que resultou foi um branqueamento absoluto do pagamento de indemnizações como aquela que foi feita a Alexandre Reis, no valor de 500 mil euros, ainda que com alguma devolução posterior. A interferência abusiva do poder político na gestão da companhia, não só em gestão operacional, como nas várias matérias que envolvem a companhia aérea da TAP, e ainda no abuso de poder, e até em alguns casos de ameaça à integridade física, com o recurso, inclusive, aos serviços de informações para obter proveito político ou condicionar a ação política dos intervenientes. O Parlamento não está hoje por isso de parabéns, antes pelo contrário. Deve envergonhar-se daquilo que fez no caso da TAP, pois deixou-se enlamear e deixou-se condicionar por uma maioria absoluta que na altura existia do Partido Socialista e que, como se antevê hoje, mais não fez do que proteger o governo anterior e as suas decisões. Colocámos na TAP, os contribuintes, mais de 3,3 mil milhões de euros. É dos valores históricos mais absurdos e abusivos da nossa história democrática. Os contribuintes portugueses, a par do que colocaram na banca ao longo da última década, sabem que tiveram que dar dos seus bolsos uma parte substantiva do valor que salvou a TAP. O que se exigia, no mínimo, era transparência, era rigor na gestão e era o não conluio com entidades partidárias para as premiar ou lhes permitir participar em negócios milionários como este das indemnizações. Mas foi isso que aconteceu. Como se tratava de dinheiro público, o Partido Socialista permitiu que a TAP pagasse indemnizações milionárias
a gestores que depois foram para outros setores de atividade ganhar salários igualmente milionários. A TAP chegou a mentir à CMVM em relação às razões que tinham levado ao despedimento de Alexandre Reis, falando em renúncia, quando todos sabíamos que tinha sido um afastamento do cargo e por isso se pagava uma indemnização. A investigação que hoje foi descortinada, a forma como os elementos foram pedidos e as suspeitas em causa mostram que os contribuintes e os portugueses devem confiar nas autoridades para as conclusões a que chegarão sobre esta matéria, mas que devem desconfiar do Parlamento quando faz trabalho, como fez, de encobrimento e de cumplicidade. E isso foi o que aconteceu, não sem a crítica do Chega e não sem o apontar do Chega ao que se estava a fazer perante a democracia. Não foi só o Chega, é verdade, que naquele dia apontou a conclusões falaciosas, irrealistas e de encobrimento da Comissão de Inquérito da TAP. Mas foi o Chega que mais barulho fez em torno disto, dizendo que aquilo que estávamos a apurar não era real e que as conclusões da relatora, a deputada Ana Paula Bernardo, eram enviesadas e dominadas por um pensamento próximo do Partido Socialista. Esta investigação dá-nos razão e mostra como as suspeitas sobre a conduta política que incidiu sobre a TAP são graves, gravosas e devem merecer o acompanhamento próximo do Parlamento. O Chega intima, por isso, o Governo a uma colaboração o mais detalhada possível com as autoridades em matéria de disponibilização dos elementos. Alguns deles, recordam, solicitados na Comissão de Inquérito da TAP pelo Chega e que foram negados, quer seja ao abrigo de direitos pessoais, institucionais ou constitucionais. Hoje, felizmente, o PJ e o Ministério Público pedem os elementos que o Chega pediu naquela investigação, pois que era evidente que pagar-se a uma administradora próxima do poder político 500 mil euros para depois ir trabalhar com outro salário igualmente milionário era uma fraude e um ato de corrupção. O Parlamento não entendeu assim. Na TAP, nas Gêmeas e noutras comissões de inquérito. Preferiu sempre o encobrimento. Por isso, há dias em que é preciso também saudar o sistema de justiça. E hoje é um desses dias. No último relatório conhecido sobre esta matéria, a Inspeção-Geral de Finanças considerou nula a decisão da rescisão de Alexandre Reis. Era já um sinal, posterior à Comissão de Inquérito, de como tínhamos feito tudo mal. Como a TAP tinha pago o que não devia, como o dinheiro tinha circulado para as mãos de quem não devia, mas também de que o Parlamento não tinha feito o seu trabalho, de investigar, doa a quem doer, e apurar as responsabilidades que tenham que ser apuradas, mesmo que elas custassem apoio político. António Costa optou por fazer o contrário, dando orientações ao seu grupo parlamentar para obstaculizar, para dificultar, para encobrir e, no fim, para condicionar as conclusões desta Comissão de Inquérito. Por isso, lamentamos o papel a que o Parlamento se prestou, mas esperamos ansiosamente que se cheguem às conclusões que têm que se chegar das suspeitas de crimes graves que estão na gestão da TAP. Quero também dizer que da parte do Chega e do Parlamento, logo que conhecidos ou conhecidas as conclusões do processo que hoje colocou na rua os vários agentes policiais e judiciais, o Chega não hesitará em voltar a pedir a responsabilização política destes agentes, sejam eles do PS ou do PSD, neste novo quadro parlamentar. Repito, colocámos na TAP 3,34 mil milhões de euros. O atual Governo da República está a avançar com um processo parcial de privatização da empresa. É inaceitável que possamos pedir aos contribuintes mais esforço e mais dinheiro quando andamos a desbaratá-lo em indemnizações milionárias sobre os seus administradores. Temos, conforme o Chega exigiu na altura, que pedir a estas pessoas que assumam a responsabilidade por este dinheiro perdido. E temos, como o Chega também pediu na altura, que os responsabilizar política e pessoalmente pelo estado em que deixaram a companhia aérea e o país. Teremos oportunidade no Parlamento, mas não quero deixar de o fazer hoje, de responsabilizar diretamente o Partido Socialista por ficar a nu e de forma clara que usou todos os meios ao seu dispor, todos, inclusive aos mais secretos e sigilosos do Estado, para obstaculizar as conclusões e a informação sobre a gestão da TAP. O Parlamento também por isso foi condicionado, é certo,
mas é um triste episódio da democracia. Que um Parlamento tenha ele que configuração tenha ele que maioria tenha. Se possa ver agora tão ultrapassado pelas autoridades judiciárias, que no fundo nos estão a dizer que este é o trabalho que, pelo menos em parte, devíamos ter feito. Espero, sinceramente, que o Parlamento aprenda aqui a lição. Neste e noutros casos, como das gêmeas, ou dos incêndios, ou do INEM. E perca, de uma vez por todas, a vergonha, ou a timidez, ou o condicionamento de não investigar, com medo que isso cause prejuízos políticos a qualquer partido. Deixarão de nos levar a sério lá fora, e sobretudo quando o Parlamento faz investigações. Se nunca tivermos meios para pedir nenhuma informação, se tudo for pessoal, se tudo for muito sigiloso e se nada puder ser investigado. Para isso não valeria a pena existirem comissões de inquérito. Acho que hoje o país aprendeu, viu e testemunhou que a corrupção, o desvio de dinheiro não podem ficar impunes e que devia caber ao Parlamento esse primeiro papel de defesa da integridade pública. Infelizmente, não o fizemos. O relatório da CPI não atribui responsabilidades políticas. Mas hoje, pelo menos para já, o ministro que tutelava a TAP, Pedro Nuno Santos, não é suspeito. Isto não vai ao encontro do que foi concluído pelo Parlamento depois da CPI. Quando decorreu a CPI, o Chega pediu acesso direto aos elementos de comunicação que pudessem justificar esta indemnização. Muitos destes elementos foram negados, por se entender que não deviam ser divulgados. Quando se chegou ao fim desse relatório, diz-se, e cito, que não houve nenhum indício de interferência política da tutela. Como é que pode estar a ser agora fortemente indiciado, pelo menos, a interferência política dessa tutela?